Diddy adopted a white child. E perceba que, mas ela tá sorrindo, né, Vitor? Ela tá dando um sorrisinho, isso aí é normal. Ela tá na festa da amiguinha de escola dela. Ela tá sorrindo. Veja esse sorriso aqui, então. News. Diddy adopted a white child. Isso aqui é um sorriso de felicidade genuína? Percebam como que os olhos dela estão. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de sorriso de desespero. É o sorriso de medo. Ela tá mantendo esse sorriso na face desde o começo do vídeo. Ela começa o vídeo assim. Oi, eu sou a fulana de tal, e não sei o que. Quando ele chega perto do rosto dela e fala, eu adotei uma criança branca, olha a reação dela. Os olhos arregalados olhando pro lado. Medo. Isso aqui é medo puro. Não há nenhuma relação de um sorriso de felicidade genuína aqui. Pessoal, esse vídeo aqui ele é muito interessante e eu acho que ele mostra o padrão do Puff Diddy, né? Como foi com o Usher, como foi com o Justin Bieber e como vai ser com essa garotinha. Perceba que é sempre com crianças e crianças que ficam desconfortáveis perto dele. Crianças ou pré-adolescentes ali. Perceba o que vai acontecer nesse vídeo, o layout desse vídeo, como ele é esquisito. Mas estes não são os únicos vídeos em que podemos ver crianças o jeito que ele abraça as crianças, como elas reagem perto dele, o desconforto. Confortáveis na presença de Puff. Em 2020, ele publicou um vídeo na presença de várias crianças. Vídeo este que também deu muito o que falar. Assistam o vídeo aí, pessoal, e eu vou pedir pra vocês, eu vou voltar analisando, mas assistam o vídeo aí e me falem por vocês se vocês conseguem observar algum comportamento de desconforto nesse vídeo. Assistam aí. So, My name's Ava. I'm a Scorpio. no. What's your last name? Ava Combs. What's your other last name? Ava Baroni. Eva Baroni Combs? Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. I want you to tell them the story about how I adopted you. But you still have beautiful parents but you're my child also. But please tell the story. So, I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with his kids. I always come over. Yes. And it's Ava Baroni Combs. Vamos voltar aqui agora e ver o vídeo? Então ele fala, né? Fala pra menininha, fala aí, fala que você foi adotada, fala que você é minha filha, etc e tal. E aí a gente vê muitas reações aí de desconforto, né? Assim, são reações muito esquisitas. Mas antes de eu falar da reação, vamos falar do layout desse vídeo aqui. O layout desse vídeo aqui é muito estranho. Você vê que tem... O vídeo tá cortado, mas tá o Diddy, né? Ele tá mais alto que a menina e ele tá com o braço em volta dela a todo momento, né? Por cima dela, que a gente fala dos gestos de dominação. E tem outros dois rapazes ali atrás, eu não sei quem são, mas perceba que eles estão em pé e olhando pra câmera de cima pra baixo. E a menina, ela tá numa altura, a cabeça dela, muito próxima à região genital desses dois rapazes. Se você prestar atenção naquele layout, no mesmo layout visual, eu não vou lembrar o nome, porque obviamente eu pesquisei isso há muito tempo atrás, quando eu tava trabalhando em casos de suspeita de abuso, mas existe um gênero de filmes que ele tenta simular, são meninas que são maiores de idade, mas tentam simular como se elas fossem menininhas com vários homens ali, né, participando do mesmo filme, e é uma menininha como se ela fosse uma menininha. O filme, o tipo de gênero é praticamente para simular um coletivo de uma criança, assim, como tudo é nojento e abjeto. Mas percebam que o layout tá muito próximo, né? Se vocês forem pesquisar imagens disso, né, imagens de capa desse tipo de filme, eu sei, porque como eu falei, para montar o dossiê de um caso onde eu trabalhei como perito assistente técnico, um caso de suspeita de abuso, eu fiz essa pesquisa e montei essas imagens, né? É muito próximo. Geralmente é uma menina mais baixinha e ela tá ou de joelho ou sentada e a cabeça dela tá na altura da região genital desses outros homens. E a imagem é como se todos esses outros homens fossem ali maiores e fossem ter uma relação muito intensa com essa menininha. Essa imagem aqui, desse momento aqui, desse vídeo que o Puff Diddy divulgou, é exatamente o mesmo tipo de layout, visualmente falando, né? Por isso que eu falei, antes da gente analisar a reação da menina, é muito necessário destacar esse layout visual. Os homens ali em pé, a menina, a cabeça dela tá na altura da região genital deles, e eles estão numa postura como se eles fossem ali
dominar ela, alguma coisa, olhando pra câmera, a menina com a cabeça aqui bem próximo ali da região genital. O simples layout disso, visualmente falando, já passa uma simbologia específica desse tipo de gênero pornográfico. Agora sim, falando da reação da menina, né? No. What's your last name? Ava Combs. What's your other? Ele, aqui é interessante, né? Ele quer que ela se apresente, como que eles se conheceram, etc e tal, e percebam que ele vai dominando ela a todo momento. Ele vai escolhendo o que ela vai falar. Que também deu muito o que falar. Introduce yourself. My name's Ava. I'm a Scorpio. No. What's your last name? Ava Combs. What's your other last name? Ava Baroni. Eva Baroni Combs. Yes, it's breaking news. Diddy adopted a white child. Agora percebam, desde o começo, quando o Diddy entra no enquadramento, na câmera, ele vai se aproximando da Ava, ele vai colocando o rosto dele próximo do rosto da Ava. Perceba como ela vai sempre tentando sair dele, de perto dele. Tentando aumentar a proxêmica, tentando sair do território pessoal dele, da distância íntima dele. Introduce yourself. Já começou. My name's Ava. Ela vai só indo mais pro lado, ele vai chegando perto, ela vai indo mais pro lado oposto, né? Se afastando dele. I'm a Scorpio. No. What's your last name? Ava Combs. What's your other last name? Ava Baroni. Eva Baroni Combs. Yes, it's breaking news. Diddy. Ela vai sempre se afastando dele, percebe? E como a gente falou, em relação à proxêmica, né, que é aquela disciplina desenvolvida pelo antropólogo Edward Hall, quanto menos eu tenho afeto por uma coisa, por uma pessoa, claro, né, você não pode pegar um único gesto, mas dependendo do contexto, se você tiver vários outros sinais e puder observar um sinal de uma pessoa se afastando fisicamente de algo, geralmente isso está relacionado a um desgosto, a um desafeto, a um desapreço em relação àquela coisa. Eu chego numa festa, tem uma pessoa que eu não gosto, eu tenho uma inimizade com ela, eu vou fisicamente ficar perto dela? Muito provavelmente não. A maior parte dos casos não, eu vou me afastar fisicamente dela. Eu vou ir para outro lado. Cheguei numa festa, eu olho de longe e vejo um amigo, uma pessoa que eu gosto, eu vou fazer o quê? Fisicamente me aproximar dele, né? Então existe essa relação, eu me afasto daquilo que eu não gosto, daquilo que eu temo, daquilo que me incomoda e eu me aproximo daquilo que eu gosto. Então aqui já é o primeiro sinal patente de desconforto. A menina tá querendo sair dali a qualquer custo. E perceba que ele impede ela de sair porque ele tá segurando ela com o braço ali por cima, né? Ele tá impedindo totalmente ela de sair dali, né? Diddy adopted a white child. E perceba que, mas ela tá sorrindo, né, Vitor? Ela tá dando um sorrisinho, isso aí é normal. Ela tá na festa de um... O cara ali, o Puff Diddy é pai da amiguinha de escola dela. Ela tá sorrindo. Veja esse sorriso aqui, então. News. Diddy adopted a white child. Isso aqui é um sorriso de felicidade genuína? Percebam como que os olhos dela estão. Olhando pro lado. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de sorriso de desespero. É o sorriso de medo. Ela tá mantendo esse sorriso na face desde o começo do vídeo. Ela começa o vídeo assim... Oi, eu sou a fulana de tal, e não sei o que. Quando ele chega perto do rosto dela e fala, eu adotei uma criança branca, olha a reação dela. Os olhos arregalados olhando pro lado. Medo, isso aqui é medo puro, né? Não há nenhuma relação de um sorriso de felicidade genuína aqui. I want you to tell them this. E percebam que na sequência que ela olha pra ele expressando medo, ela já olha pro outro lado, né? Diddy adopted a white child. Olhou pra ele e já olhou pro outro lado na sequência. O que ela olhou pro outro lado? Provavelmente é a fuga, né? Os rapazes estão me fechando por aqui. Eu olhei pra ele aqui com medo, a minha fuga tá ali. Se eu conseguir ir naquela direção, eu consigo sair dessa situação que eu estou, né? Quando a gente fala de movimentação oculomotora, os olhos denotam interesse. Então eu olho para algo que eu estou interessada, ou com medo, né? Estou interessada em ver qual que é a ameaça e posso estar interessado em olhar como é que eu fujo dessa ameaça. Por isso que ela olha de um lado para um lado com medo e em sequência ela já olha para o outro. A ameaça está aqui. Eu consigo fugir por ali, né? I want you to tell them the story about how I adopted you. Eu quero que você conte a história de como que eu te adotei. But you still have. Mais uma vez, né? Outra expressão de medo ali. I want you to tell them the story about how I adopted you. But you. O sorriso de nervoso, novamente, né? But you still have beautiful parents that. But you're my child also. But please tell the story. Por favor, conta a história, né? So, E você vê como que os caras vão fechando nela. A menininha deve ter uns, sei lá, 12, 13 anos. E os caras vão fechando a menina por trás, vão ficando por cima dela, olhando pra baixo pra ela. Cara, como eu falei, é um layout de vídeo, visualmente falando,
que simboliza aquele gênero pornográfico infantil, né? Que simula pornografia infantil. Cara, isso aqui é abjeto, é um negócio assim, é nojento, isso aqui... E aí você vê o contexto por trás, né? Do que o Usher passou lá, que fez ele se afastar, do que o Justin passou lá, que fez ele se afastar. Imagina que essa menina convive, deve ir na casa ali, devia ir na casa do Puff Daddy com frequência. Imagina o que não aconteceu ali, né, cara? I was on the streets, and then E você vê que ela fala com o ombro tensionado e ela fala uma palavrinha por outra. So, I was on the streets. Ela fala de pedacinho em pedacinho, porque cada coisa que ela fala, o Diddy corrige. Não, fala do jeito que a gente combinou, hein? Não, você vai falar primeiro o seu nome completo. Agora eu quero que você fale o seu sobrenome. Então você vê que ela tá nitidamente com medo de falar alguma coisa errada, deixar ele incomodado, né? Ela vai falando com muita calma. Quando a gente reduz o nosso fluxo verbal, geralmente, você falar mais pausado pode significar que você tá pensando muito bem no que você vai falar, para não cometer um erro. E é isso que a gente vê nesse momento, né? I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. So then he saw me and decided to pick me up and said to come inside and play with his kids. I always come over. Yes. And it's Ava Brioni Combs. Aí a postura dele, né? Ele segura ela com os dois braços por cima e quando ele vai dar o beijo, vejam o tanto que a menina se joga pro outro lado pra sair de perto da boca dele. Yes. And it's Ava Brioni Combs. O tanto que ela se joga, ela joga a cabeça pro outro lado pra sair o mais perto possível da boca dele. Ele vem pra cá, ela se joga pra lá. Só que ele segura ela antes de fazer o beijo, pra não deixar ela escapar mesmo. Então, pessoal, aí nós temos comportamentos extremamente abjetos, né? Isso aqui é monstruoso. Isso aqui você vê inúmeras expressões de nojo, da menina, de desconforto, a tentativa dela de se afastar, o próprio layout, a simbologia da forma que foi filmada, né? O que isso aí simboliza. É totalmente nojento, cara. Assim, isso aqui é bizarro, né? Não tem nem o que falar. Eu fui pesquisar depois dessa menina, ela, pelo que eu entendi, ela era amiga das filhas do Puff Daddy, quando elas eram pequenas, né? E ela frequentava a casa, né? Era amiga das filhas, frequentava a casa. E em dado momento, numa festa, ele pegou ela pra gravar esse vídeo. Como eu falei, pessoal, isso é bizarro, cara. Como podemos ver, E como a gente sabe, né? Estatisticamente falando, a vasta maioria, 90% dos casos de abuso infantil, ocorrem com pessoas próximas da casa, né? Próxima da família. É um vizinho, é um tio, é um primo. São sempre pessoas muito próximas, é um amigo da família. A vasta maioria, né? Mas mais de 90% dos casos ocorrem nesse contexto aí, que o Diddy se encontra com essa menininha, né? Vai lá passar o fim de semana, vai dormir na casa da amiguinha, e o pai da sua amiguinha é o Puff Daddy. Puff é o mestre da arte de deixar crianças desconfortáveis. Até hoje, ninguém conseguiu provar que ele é culpado de abusar das crianças, mas muita gente defende que ele é um verdadeiro predador sexual. Então, ele nunca foi culpado, né? Nunca foi criminalmente sentenciado por abusar de crianças, né? Mas aí que tá, quando você vai ver a quantia monetária que o Puff tinha, ultrapassava, eu acho que na própria época, né? Ultrapassava 3 bilhões de dólares, ou somado, era equivalente a 3 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, né? Você consegue comprar o silêncio de muita gente com 3 bilhões de dólares. Tem uma entrevista do 50 Cent, eu quero finalizar com ela, pra gente entender mais o porquê que quando você entende ainda mais o contexto, você vê o quão bizarro ainda mais bizarro, esses vídeos do Puff Daddy com crianças, né? Com o Usher quando era mais novo, com o Justin quando era mais novinho e com essa menininha aí. Vejam o que o 50 Cent fala sobre ele, fala sobre o Puff Daddy. Nos últimos dias, ele tem aproveitado a investigação que está a decorrer para fãs que ele diz que Puff tem relações sexuais com muitos outros homens na indústria. Numa entrevista que deu ao podcast Drink Champs, 50 afirmou mais uma vez que Puff tem interesse em outros homens. Isso aqui foi antes do Puff Daddy ser preso, hein? Muito antes. E disse ainda que um He's like, yo, so when we gonna get the chance to, to kick it, like we can just hang out, nigga, we gotta kick it. This is Puff. Okay. He telling me we gotta kick it and shit, and he was like, yo, why don't we like go shopping or some shit? I mean, like, I pay for it. And I was like, what the fuck this nigga just say? I
I got the fuck away from him because I was like, this nigga just tell me he's taking me shopping. And this is shit that goes on. But there's just a little fruit pie. It's a fruit pie. It's a fruit pie, trust me. You see these little weird ass pictures and shit like that out there, sitting out there for no reason. You don't see accident pictures of me like kissing niggas. Like that doesn't happen by accident. You know what I'm saying? Like, I'm telling you. I'm telling you. Olha a frase dele aqui, eu tô te dizendo. Um dia vocês vão descobrir que as coisas que eu tô dizendo são verdades. E o 50 Cent falou isso, ó. Um tempo antes do Puff Daddy ser preso, hein? Um bom tempo. Later you gonna find out a little shit that I'll be saying. Então você vê que o relato do 50 Cent é sobre o Puff Daddy ser ali depravado no sentido de mal conhecer o 50 Cent, já queria meio que o 50 Cent estivesse ali com ele, eu vou te levar pras compras, né, com segundas intenções, isso na visão do 50 Cent, o que ele diz, né? Então todo mundo que fala sobre esse cara, fala sobre ele ter um comportamento sexual predatório. Você vê, ele convidou o cara, eu te pago, eu pago suas compras, vamos comprar umas roupas, eu levo você pra sair, eu pago tudo, como um predador mesmo, sempre querendo suprir a pessoa materialmente, dar presentes pra ela, pra depois poder partir pra um ataque. Vê, tem outra entrevista aqui de um outro rapper. 2024 is up for all of them. Todas essas pessoas vão sofrer em 2024, Don't matter enfim. if you Diddy or whoever you is. Now I've had to turn down $50 million 4 times. Presta atenção no que esse cara fala, ó. Isso é importante. 4 times. Boa, peraí, deixa eu voltar então. Deixa eu voltar, mas assim, presta atenção no que esse cara tá falando, isso aqui é bem importante. Eu não sei quem é o rapper, tá? Peço desculpa aí se alguém souber e quiser deixar nos comentários, eu realmente desconheço, tá? Mas presta atenção. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. Now I've had to turn down $50 million 4 times. 4 times. Just to protect my integrity and that virgin hole I was telling you about. Right. Because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. You got to tell him no. Tá vendo, ó? Porque o Diddy, o Puff Daddy, ele quer fazer uma festa. Ele quer, né? E você tem que falar não pra ele. Você não pode falar assim, você tem que falar não. I did. See, I got the receipts for everything I'm telling you. That's why I can say them so freely. I did. Todo mundo fala que o cara tem esse passado depravado sexual, né? Que o cara sempre quer, no íntimo dele, ele quer mover as pessoas pra uma relação sexual. Todo mundo, né? De 50 Cent, que é um cara super conhecido, a rappers menos conhecidos, seguranças que trabalharam com o cara. A investigação policial levantada de câmeras de segurança, mensagens, mostram que ele tinha esse comportamento hipersexualmente depravado no privado dele. E a gente já viu um padrão com pessoas mais jovens, como por exemplo quando foi com o Usher, né? Era mais novinho. Quando foi também com o Justin Bieber. Um padrão ali de comportamento de predador sexual, dominador, com crianças mais jovens que estão sempre numa postura de submissão. E a gente viu a mesma postura dele aqui com a menininha, né? A Ava, que ele fala que é a menininha que ele adotou, né? A gente vê sempre esse mesmo padrão de domínio e com crianças ali numa posição de submissão. E aí você pensa, junta todas essas peças. O cara é dominador, o cara é predador. E o cara tem no íntimo dele, fora das câmeras, quando ninguém tá vendo, um comportamento hipersexualmente depravado. Imagina o que não aconteceu com essas crianças aí, que passaram pela mão dele, né? Usher passou um tempo depois ali, foi embora, se afastou dele. Quando a gente viu no começo da nossa live, quando ele lembra do que passou ali na mão do Puff Daddy, ele prefere nem lembrar, ele sente vergonha. Quando pergunta pra ele, você mandaria seus filhos lá pra passar um fim de semana na casa do Puff Daddy? Nem pensar. Hell no, mas nem a pau, né? Justin Bieber se afastou do Puff Daddy também. E quando fala das coisas que ele passou nessa época, né, o Justin Bieber mais velho, fala que acabou com a cabeça dele, que ele ficou traumatizado. Então esse é um padrão, pessoal. A gente tem conhecimento do contexto das coisas que o Diddy fazia nessa mesma época, né, em paralelo, nessa mesma época que os vídeos vieram à tona. E aí é imaginar o que aconteceu, né, e sempre tomar muito cuidado com esse tipo de postura predatória, né? Não é normal um adulto ficar com crianças na casa dele ali, passando o tempo na casa dele, com essa postura de dominação, com essa postura hiperdominatória, toda hora querer dominar, o que a criança vai falar, como que ela vai falar, que horas que ela vai fazer, o que ela vai fazer, na verdade, né? E não é normal esse tipo de adulto
passar tempo com crianças, sabendo, né, reconhecidamente, que esse adulto tem uma conduta sexualmente promíscua, depravada, né? É uma das coisas básicas, né? Você ter um certo conhecimento, ter uma certa capacidade de julgar o quão virtuosa é uma pessoa que você conhece, né? Eu não sei se tem pais aqui me assistindo, né? Eu sou pai, eu tenho 2 filhas. Trabalhei por muitos anos como perito assistente técnico em casos de suspeita de abuso sexual infantil. Sempre comentei isso na internet. Depois que minha primeira filha nasceu, eu parei de trabalhar com esse tipo de caso, porque obviamente não dá pra você trabalhar com isso tendo criança em casa, não faz nem um pouco bem pra sua cabeça. Mas passei muito tempo e aprendi muita coisa, observei muita coisa, né? E esse comportamento predatório do Diddy, de dominar tudo, todo mundo, de contextualmente se colocar numa posição de dominador pelos bens materiais, pelos meios que tem, é o pior tipo. É o tipo mais difícil de ser descoberto, é o tipo mais difícil, é o tipo que geralmente causa mais prejuízo, porque muitas vezes esse tipo de predador, ele consegue manipular a própria família, né? Ele consegue comprar, entre aspas, o silêncio da própria família, porque tem muitos bens. Ele consegue ludibriar, deixar a família ali encantada. Ó, venham na minha casa, vocês vão ter festas todo fim de semana e tal. Enquanto a família tá lá, não, deixa que eu levo a sua filha ali, ela vai ficar brincando com a minha no quarto e aí acontece o abuso, enfim. Então tome muito cuidado, sabe? Se você tem criança na sua casa, se você tem filho, filha, se você tem criança pequena, tome muito, mas muito cuidado com o tipo de pessoa adulto, né, que você deixa se aproximar dos seus filhos. Essa postura de dominação, ela não é uma postura saudável e principalmente, né, conheça como que é a vida virtuosa dessa pessoa. Essa pessoa é virtuosa? Não. Ela tem algum comprometimento com alguma virtude? Não. É uma pessoa que caga pra virtude, é uma pessoa que... não vejo problema nenhum, cara, um adulto ficar abraçando e beijando crianças ali dessa forma. Fuja deste tipo de canalha, porque isso é um filho de uma puta. Isso é um tipo de canalha, o pior tipo de canalha que existe. Fujam desse tipo de pessoa. Eu falo porque eu trabalhei muito tempo com isso, pessoal. Eu vi cada coisa nojenta. Se eu fosse falar aqui, pessoas iam sair da live de tamanho nojo e sentindo-se extremamente abjetas, né? Então, tomem muito cuidado. Isso é normal. Isso não é normal. Isso não é um comportamento normal de um adulto com uma criança. Não é um comportamento normal. Não relativizem esta porra, ok? Isso aqui é um comportamento nojento, abjeto. Tenham cuidado pelas crianças que vocês têm na vida de vocês. Não relativizem essa merda, tá certo? Quebrando o protocolo aqui, eu não sou de falar palavrão, não sou de falar desse jeito. É que criança é um negócio que me pega. Pelo tempo que eu trabalhei, é um negócio que complicou minha cabeça. Vamos usar o português claro, né? Então, assim, quando eu vejo pessoas como o Diddy com esse comportamento hiperpredatório, eu sou obrigado a falar pra vocês a verdade nua e crua, né? Afastem-se o mais rápido possível desse tipo de pessoa. Alertem pessoas ao seu redor. As pessoas que sabiam do que o Diddy fazia e não falaram são cúmplices e são tão nojentas quanto, ok? Não falaram porque é dinheiro. Porque se eu falasse eu ia me queimar na indústria. Se eu falasse eu ia me complicar. É aí que eu falo da questão da virtude. Essas pessoas que você conhece, elas prezam mais o dinheiro, o bem material ou a virtude? O mundo tá caótico, o mundo tá uma desgraça. Você tem que priorizar hoje em dia aquilo que é certo. Não, mas eu vou perder o dinheiro, eu vou perder a fama. Eu não vou ser o cara famoso. Não interessa. A gente tá falando de vidas aqui, a gente tá falando de uma coisa séria. A gente tá falando de pessoas, de crianças que vão ter o resto da vida arruinado. Você sabe o que é ter o resto Você sabe o que é você ver uma criança, cara, de 5 anos relatando abuso sexual e você sabe que ela vai ter o resto da vida pensando nisso? Vocês não fazem ideia do que é isso, cara. Do quão corta o coração ver uma merda dessa. Então isso aqui não é brincadeira, cara. Isso aqui é um negócio sério. Se você conhece pessoas nesse tipo de comportamento, o que você deve fazer é alertar essas pessoas o mais rápido possível, né? Pessoas que convivem com adultos nesse comportamento. E não relativizem esta merda. Não é normal adulto ficar abraçando criança, beijando criança a todo momento, adulto ficar com várias crianças próximas dele. Não relativizem essa merda. Simplesmente isso, ok? Bom, pessoal, a análise acabou excedendo um pouco o tempo e eu acabei me excedendo um pouco aqui também. Peço desculpas pra vocês, mas como eu falei, tipo de situação assim, a verdade tem que ser falada. Não tem como eu deixar isso aqui passar, tá certo?